Você ora, pede, implora, e tudo o que recebe de volta é um céu sem som. A ausência de resposta parece ausência de amor. Mas, e se esse silêncio for, na verdade, uma linguagem divina? E se Deus estiver mais perto no silêncio do que nas palavras? Quando tudo está em silêncio, os barulhos de dentro ficam mais altos, as dúvidas dançam na mente. Será que Deus me esqueceu? O medo sussurra. Talvez você esteja só, e o coração, fragilizado, quer desistir de crer. Mas há um momento em que esse silêncio vira espelho, e você começa a se enxergar, não com os olhos do mundo, mas com os olhos de quem precisa ser curado por dentro. O silêncio de Deus muitas vezes é o espaço onde Ele nos reposiciona, onde Ele nos ensina a ouvir o que nunca ouvimos, o som da nossa alma. Deus não está ausente. Ele está trabalhando no invisível, como o agricultor que planta no inverno, esperando a colheita na primavera. Ele vê o que você não vê. Ele age onde você não alcança. No silêncio, Ele alinha o que está fora do lugar, até dentro de você. Já reparou como às vezes o silêncio vem antes da resposta? Como a madrugada escura antecede o amanhecer? Talvez essa pausa seja só o intervalo entre a semente e o fruto. E Deus, sendo Pai, nos ama o suficiente para não responder no tempo errado. Porque às vezes uma resposta precipitada estraga o milagre que está sendo formado. Sim, o silêncio de Deus também é proteção. Você não foi esquecido, nem ignorado, nem abandonado. Você está sendo cuidado de um jeito que seus olhos ainda não compreendem. A demora não é descaso, é lapidação. E o céu pode parecer calado, mas o coração de Deus nunca deixa de pulsar por você. Talvez Ele esteja permitindo esse tempo para que você aprenda a confiar, mesmo sem ouvir, e isso é fé em sua forma mais pura. Lembre-se, até Jesus na cruz sentiu o silêncio do Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Mas depois da cruz veio a ressurreição. O silêncio não é o fim, é parte do processo. E quem espera em Deus, mesmo chorando, será consolado. Mesmo que agora pareça escuro, amanhã vem com respostas que só o tempo pode trazer. Então, não lute contra o silêncio. Sente-se com Ele. Permita que Ele fale com você de outro jeito. Quem sabe Deus esteja te ensinando a confiar além da lógica. Feche os olhos agora. Escute com o coração. Há um amor escondido nesse silêncio. Você consegue senti-lo? Às vezes, esperamos por um milagre grandioso. Mas Deus responde em detalhes, quase imperceptíveis. Uma frase que escutamos sem querer, uma lembrança que aquece, um abraço que chega na hora certa. Quando tudo parece confuso, Ele ainda fala. Só que de forma mais sutil, é preciso olhos, de dentro para perceber os sinais. Porque nem sempre o céu se abre, mas uma brisa pode ser a resposta. Há dias em que a gente não sente força nem para levantar da cama. Mas, ainda assim, algo nos faz continuar. Essa força que sustenta no meio do cansaço. Pode ser Deus te carregando, um amigo que liga sem saber que você chorava, uma música que toca justo aquela frase que parece sua oração. Coincidência ou cuidado divino? Deus age nos bastidores da vida, costurando o invisível. E se você parar para observar com calma, vai perceber. Não é que Ele sumiu, é que você estava olhando apenas para o caos. No meio da tempestade, até a presença de Deus pode parecer ausência, mas Ele continua no barco, ainda que dormindo aos nossos olhos. E esse é o maior desafio da fé, confiar quando não se vê. Céu continua azul, mesmo quando coberto por nuvens. Assim, também é com a presença de Deus na sua vida. Mesmo se você não sente, Ele está aí. Não pelos seus sentimentos, mas pela promessa. E Ele nunca mentiu, nunca falhou. Talvez hoje Ele esteja apenas te ensinando a enxergar com a alma.
A ansiedade quer respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo certo e no detalhe mais íntimo do seu ser. Ele conhece o peso que você carrega, até aquele que você esconde dos outros. E é nesse cuidado silencioso que ele alinha as coisas. Às vezes, ele move o mundo por dentro antes de mover por fora. Porque primeiro, ele quer curar você. Depois, o resto. Não ignore os sinais. Aquela paz repentina no meio da crise. Aquela coragem que não é sua, mas que surge do nada. Aquele versículo que parece ter sido escrito só para você. Deus fala o tempo todo. Nós é que precisamos aquietar e para escutar. E quando escutamos, tudo muda, mesmo que nada mude ainda. Então respire, olhe ao redor com outros olhos. Lembre-se de tudo que você já superou até aqui. Se chegou até aqui, não é à toa. Você está sendo guiado, mesmo sem mapa. Será que você consegue confiar mais um dia? Chega um momento em que tudo o que era apoio desaba. As certezas desmoronam, as promessas humanas falham e os planos se desfazem como poeira ao vento. E então, ali, no fundo do abismo, da alma, resta apenas uma pergunta: Senhor, ainda estás comigo? É nesse ponto que a fé se revela não como emoção, mas como decisão. Confiar, mesmo quando a alma se arrasta, é o que sustenta o invisível. A fé verdadeira não é barulhenta, ela não precisa de palco, nem de aplausos. Às vezes, ela só sussurra. Eu ainda acredito, mesmo de joelhos, mesmo entre lágrimas, mesmo sem resposta. É como uma raiz que cresce no escuro da terra, onde ninguém vê, mas está viva. E é isso que sustenta a árvore na tempestade. Há uma força que só nasce no deserto, uma maturidade espiritual que só vem quando tudo mais se vai. Quando Deus é tudo o que resta, a gente descobre que Ele sempre foi tudo o que precisamos. A fé crua, nua, sem amuletos. É ali que Deus nos encontra. Não nos altares perfeitos, mas nas ruínas da alma sincera. E Ele reconstrói, pedra por pedra, lágrima por lágrima. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando tudo vai mal, isso é intimidade, é dizer, eu não entendo, mas me entrego. É seguir caminhando, mesmo sem enxergar o caminho, porque no escuro é a voz de Deus que guia, não os nossos olhos. E essa voz nunca se cala para quem aprende a escutar com o coração. A fé não nega a dor, ela atravessa com esperança, ela não evita o choro, ela transforma o pranto em oração, ela não impede o deserto, mas faz nascer flores onde só havia areia, e mesmo que tudo por fora pareça igual, por dentro, algo já começou a mudar, porque a fé é um milagre silencioso, um broto que rompe o chão duro da alma e floresce, ainda que sob o peso das incertezas. Você já pensou que sua fé de hoje pode ser o testemunho de alguém amanhã? Cada sim seu, mesmo em meio à dor, está sendo escrito na eternidade. Nada do que você vive agora é desperdiçado. Tudo será usado, até a sua luta mais oculta. Deus não apaga histórias. Ele as transforma, e a sua fé, mesmo frágil, está sendo vista. Se hoje tudo parece fora do lugar, agarre-se à fé. Não precisa ser grande nem bonita, só sincera. Deus não se impressiona com palavras rebuscadas, mas com corações quebrantados. Se você ainda consegue dizer, eu confio, mesmo em lágrimas, então saiba, o céu inteiro está ouvindo. Você pode repetir isso agora. Só entre você e Deus? Às vezes esperamos que tudo mude ao nosso redor, para só então termos paz. Mas Deus começa a alinhar a vida de dentro para fora. O recomeço verdadeiro não é quando tudo se resolve, mas quando a alma encontra descanso, mesmo sem resposta. Quando o coração, aos poucos, começa a bater com esperança outra vez. É aí que as coisas começam a se alinhar, ainda que por fora tudo pareça igual, porque Deus sempre começa pelo invisível. Você já sentiu uma paz que não faz sentido?
Ela chega como um sopro leve no meio da confusão, como se Deus dissesse: ainda estou aqui, não muda as circunstâncias. De imediato, mas muda você por dentro e, de repente, o que antes parecia insuportável se torna suportável. Não porque ficou mais fácil, mas porque você está mais forte. Deus não conserta apenas o que está quebrado fora. Ele cura o que ninguém vê. As feridas da alma, os medos secretos, as culpas escondidas. Ele vai até o fundo, no lugar onde nem você ousa tocar. E é ali, naquele espaço silencioso, que ele começa o recomeço. Não com barulho, não com pressa, mas com amor, com ternura, com presença. A vida que Deus sonha para você não é sem lutas, mas é uma vida em que, mesmo nas lutas, você não caminha sozinho. É um caminho onde a dor tem propósito e o choro tem consolo. Onde os recomeços não são vergonhosos, são sagrados, porque quem recomeça com Deus nunca volta para o mesmo lugar. Volta mais inteiro, mais maduro, mais profundo. Cada passo que você dá, mesmo tremendo, é semente de fé. Cada dia que você escolhe continuar, mesmo cansado, está plantando cura. Talvez você não veja os frutos agora, mas há uma colheita vindo e ela começa no invisível. Seus dias não estão soltos, estão sendo costurados com propósito. Tudo mesmo, vai se alinhar. Pode ser que o cenário não mude de imediato, mas a forma como você olha para ele já mudou. E isso é o primeiro sinal de que Deus está fazendo algo novo. Nem sempre percebemos os milagres acontecendo, porque eles crescem em silêncio. Mas, quando a alma floresce, tudo em volta começa a renascer também. Você já percebeu que seu recomeço pode estar começando agora? Então respire fundo, acalme seu coração. Você não está no fim, está num ponto de virada. Talvez hoje Deus esteja dizendo: filho, filha, já começou. Acredite, mesmo se ainda não conseguir ver, você está voltando a viver. E tudo vai se alinhar. Chega um dia em que, sem perceber, tudo começa a fazer sentido. As dores ganham propósito, os silêncios se revelam, os caminhos se abrem. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você foi sendo moldado por dentro. Deus não te abandonou nem por um segundo. Ele estava costurando cada parte no tempo dele. E agora as peças começam a se encaixar. Tudo vai se alinhar, porque você está alinhado com o coração de Deus. A resposta que você tanto esperava talvez ainda não tenha chegado, mas a fé dentro de você já floresceu. E isso muda tudo. Você já não anda pelo que vê, mas pelo que crê. Já não vive com medo, mas com esperança. E essa esperança não é ilusão, é promessa. Deus não erra os tempos. A espera que você viveu foi regada com cuidado, silêncio e presença. E hoje, Ele te convida a confiar que o melhor ainda está por vir. Mesmo que os dias estejam difíceis, mesmo que a dor ainda aperte, você não está sozinho. Há um Deus alinhando céus e terra por amor a você. Tudo aquilo que parecia confuso começa a clarear. As orações não foram em vão. As lágrimas não foram desperdiçadas. As noites escuras serviram para fortalecer sua luz interior. E agora, algo novo está nascendo. Você sente, aos poucos você entende. Deus nunca prometeu ausência de dor, mas presença constante. E essa presença transforma. Ela segura sua mão quando tudo desaba e sussurra ao seu ouvido: ainda estou aqui. E é essa voz que realinha o mundo dentro de você. Tudo vai se alinhar. Não porque é fácil, mas porque Deus é fiel. Confie, mesmo que ainda falte, mesmo que doa, mesmo que você não saiba como será amanhã. O céu continua escrevendo sua história e Ele sabe exatamente onde tudo vai se encaixar. Você chegou até aqui por um propósito. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma dúvida, nenhum silêncio. Você foi guiado, mesmo nos desvios, e agora Deus te chama de volta ao centro da esperança. Tudo vai se alinhar.
no tempo certo, do jeito certo. Você crê nisso? Então fique em paz. O que é seu te encontrará. O que estava perdido será restaurado. O que parecia fim será recomeço. E o que hoje te confunde, amanhã será testemunho. Tudo vai se alinhar. Confie em Deus. Se essa mensagem chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez seja Deus respondendo no silêncio, acalmando o que dentro de você gritava. Não importa o quão longa tenha sido a espera, o quão pesado esteja o coração. Hoje você ouviu, tudo vai se alinhar. Não porque será fácil, mas porque Deus está no controle e Ele cuida de cada detalhe com amor. Respire, volte o coração para o alto e repita, mesmo baixinho, mesmo chorando. Senhor, eu confio, mesmo sem entender. Entrega minha vida nas tuas mãos. Realinha tudo que está fora do lugar. Me ensina a descansar, mesmo quando a resposta não vem. Essa é uma jornada de fé. E você não caminha só. Enquanto você ora, Deus já está agindo. Enquanto você espera, Ele já prepara o novo. E no tempo certo, tudo, absolutamente tudo, vai se alinhar. Até o que hoje te faz chorar será testemunho da graça que te sustentou. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Deixe que sua fé ecoe no mundo. Compartilhe essa palavra com alguém que está precisando ouvir isso hoje. Alguém que sente que tudo está perdido, mas que só precisa de uma semente de esperança. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana, uma nova mensagem pode ser exatamente a resposta da sua oração. E nunca se esqueça, mesmo quando tudo parece fora do lugar, Deus ainda está trabalhando em silêncio. Confie, descanse, permaneça. Tudo vai se alinhar.